Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Júnior e estou aqui mais uma vez para convidar cada um de vocês a estudar a palavra de Deus comigo. E queridos, nesse vídeo eu quero apresentar a vocês um guia de estudo muito legal mesmo. Que geralmente eu e minha esposa e uma boa parte dos adventistas do sétimo dia usam para dar estudo bíblico às pessoas na casa delas, lá tal. E nós usamos muito esse guia de estudo. E eu gostaria de fazer esse pequeno estudo com vocês. São 18 estudos, se eu não me engano. Minto, são 27 estudos. São 27 estudos e eu gostaria de compartilhar com você cada um desses. Cada dia eu vou postar um estudo. Estarei fazendo aqui com vocês. Cada um dia vai ser um tema diferente. Por exemplo, esse primeiro se chama A Bíblia Sagrada. Referente a quê? Nós vamos aprender um pouco. Eu digo nós porque eu também tenho que aprender muita coisa, né? E eu gostaria que vocês participassem desse pequeno estudo comigo. E aqui nós vamos falar da Bíblia, né? Nós vamos entender como ela foi criada, como ela funciona, para que ela serve, entende? Então, para não se prolongar muito esse vídeo, eu vou começar aqui lendo para vocês a introdução desse pequeno estudo. Cada estudo tem uma introduçãozinha pequena, que é para a gente poder compreender o que esse estudo quer falar, né? Então, nesse primeiro estudo, como eu acabei de dizer, nós iremos falar da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. E aqui diz assim: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por alcançarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros, o que torna a Bíblia um livro tão especial. De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Então, essas perguntas e outras nós iremos responder diretamente na Bíblia, né? Com a ajuda desse pequeno questionário que nós vamos seguir aqui, que é ouvindo a voz de Deus. Então, queridos, a primeira pergunta, ela é o seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? Vamos lá para João 17, verso 17. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma pequena oração, pedir direção e discernimento a Deus, ok? Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, estudando a Tua palavra. E Tuas sagradas escrituras irão ser abertas agora, meu Deus. E te pedimos de todo o nosso coração que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, nos dando assim sabedoria e discernimento para compreender e entender as Tuas Escrituras. Fica conosco, permanece conosco hoje e sempre, perdoa os nossos pecados e nos dá a direção correta para seguirmos no Teu caminho estreito, para que assim nós possamos nos tornar vitoriosos, assim como Cristo venceu o mundo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar o nosso pequeno estudo. Vamos lá para João. João 17, verso 17. João 17. Só para ficar mais claro, cada dia eu irei postar um vídeo. Cada dia eu irei fazer esse vídeo, fazendo esse estudo. Cada dia uma pauta diferente. Hoje iremos aprender um pouco sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os pela tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Como Jesus considerava a Bíblia? A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então Cristo, ele tinha a palavra de Deus como a única verdade que existia. Então, nós agora estamos sabendo que a Bíblia é a única verdade, correto? Segunda pergunta:
Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Olhe, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para estudá-la? Vamos agora lá para Atos. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31. 8, 26, 31. Então, aqui diz assim: Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para sua casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: Compreendes o que estás lendo? Ao que o homem replicou: Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Então, queridos, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento e, principalmente, não tem quem os ensine. Tem, mas não ensinam. Então, essa é a real situação dos estudantes. Eles não têm conhecimento. E o que eles necessitam para entendê-la? Alguém que as explique. Aqui o eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías somente por ler. Ele lia, mas não compreendia e não entendia nada. Então Deus, na sua maravilhosa graça, enviou Filipe para ensiná-lo. E nós devemos cumprir esse papel. Nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus e levá-la a outras pessoas, pois existem muitos estudantes da Bíblia que a estudam, a leem, mas não a compreendem. Então, deve-se ter o maior cuidado em aprender as Escrituras, em compreender o que as Escrituras querem nos dizer e levar essa palavra às outras pessoas. Amém? Terceira pergunta diz assim: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos lá para Isaías 28, 10. Isaías 28, 10. Aqui, já caiu no Isaías, oh glória. Isaías 28, 10. 28, isso, exatamente, 28, 10. Vamos lá. E diz assim, Isaías 28, 10. Portanto, o que exclama é: preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. O que Isaías quis dizer com isso? Queridos, o estudo da Bíblia, ele deve ser feito exatamente da maneira que ele falou aqui. Tem que ser um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, ou seja, você está lendo sobre um determinado assunto, você tem que procurar esse mesmo determinado assunto em outro livro da Bíblia. Pois sempre tem o texto e sempre haverá um contexto. Então nós devemos ler o texto e o contexto. Então, um pouco aqui, um pouco ali. Devemos estudar sempre um pouco do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento. E sempre procurando assuntos que se relacionem, né, que se encaixem, que façam parte do mesmo sentido que você está lendo ali. Se você está lendo sobre amor no Antigo Testamento, você tem que procurar o mesmo assunto no Novo Testamento, para que a sua mente venha compreender corretamente o que a palavra de Deus quer nos dizer. Amém? Vamos para o quarto. O quarto diz assim: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Olhe, qual é o benefício que recebemos ao estudarmos as Escrituras? Então vamos lá para João. Essa resposta nós vamos encontrar lá no
em João capítulo 5, verso 39. Olha que eu estou aprendendo junto com vocês. Estou seguindo aqui os versículos que o estudo pede. Olhem, tá vendo aqui? Aqui aí, é sempre os versículos que eles pedem, tá vendo aí? Isaías ali, tá vendo? É maravilhoso, gente, esse estudo. Maravilhoso e muito explicativo. Mas é claro que é bom você sempre estudar bastante a palavra de Deus, não ficar somente nesses estudos, porque aqui é um estudo alternativo. Aqui você vai aprender, logicamente, um pouco sobre a Bíblia. Aqui não vai explicar tudo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, se entenda, esse tema, né, que está falando sobre a Bíblia Sagrada. Aqui ele não vai falar tudo que a Bíblia está contando sobre ela mesma, né, sobre relacionado a ela só. Então nós devemos se inspirar nessas primeiras perguntas aqui para poder ter mais conhecimento, né? Então vamos lá, vamos continuar. Qual benefício recebe o estudante das Escrituras? Vamos lá, capítulo 5, verso 39. E diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Caramba! Será que Cristo aqui está falando conosco nesta tarde? Com certeza, meus irmãos. Então, a Bíblia, nós devemos examiná-las, estudá-las criteriosamente, que nem está dizendo aqui, porque a palavra de Deus, ela julga, nós julgamos ter nela a vida eterna. Mas são elas mesmas, é ela mesmo que testemunha de Cristo. Aonde mais vocês iriam falar sobre Cristo hoje em dia? Que não seja, claro que tudo que for verdade sobre Cristo, que não seja na palavra de Deus. Em lugar nenhum você vai encontrar. Se você encontrar em algum outro lugar, me avisem que eu vou lá analisar, pesquisar direitinho para ver se está correto. Mas a Bíblia é o único livro que testemunha realmente de Cristo. Então, o benefício que nós recebemos das Escrituras é a vida eterna, o conhecimento que nos leva à vida eterna. Vamos agora para a quinta pergunta. A quinta pergunta. E diz assim: que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? Ou seja, qual é o outro benefício que nós ganhamos ao estudarmos ela? Vamos para capítulo 16 agora do mesmo livro de João. Capítulo 16, versos 13 e capítulo... vamos primeiro para o 8, misericórdia. Vamos para o 16. 16, 13, fala assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará... Isso, está correto. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, a vós revelará tudo o que está por vir. Então, este é mais um benefício. O Espírito Santo irá nos guiar pela verdade. O Espírito Santo ele irá colocar palavras em nossas bocas, claro, palavras essas que nós já estudamos. Pois o Espírito Santo ele não irá colocar na sua mente aquilo que você não estudou. Preste atenção. Deve-se estudar deve-se estudar profundamente a palavra de Deus, para que no seu exato momento o Espírito Santo possa te usar aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Correto? Aí agora vamos aqui para o capítulo 8. Capítulo 8 do mesmo livro do apóstolo João. Vamos aqui ver o que é que a Bíblia quer nos dizer. O que é que Deus quer nos falar. Capítulo 8, verso 32. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós recebemos a liberdade. Conhecendo a verdade de Deus, nós somos libertos de todo tipo de pecado, de todo tipo, qualquer tipo de maldade, de pensamento ruim, de atitudes errôneas. O Espírito Santo, a palavra de Deus, irá nos inibir a fazer um pecado. Nós iremos ter o conhecimento que aquilo é errado e não faremos. Amém? Então esse será mais um benefício. O primeiro é
O Espírito Santo irá nos guiar pela verdade. E a segunda é a palavra de Deus, que é a verdade, nos libertará. Nós estaremos libertos de todo laço do mal, de todo laço que o inimigo queira colocar em nosso caminho, através da verdade, através da palavra de Deus. Número 6, diz assim: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Olhe, você que gosta de dizer que não acredita em Deus, que gosta de dizer que a palavra, eu não estou lhe condenando, só estou querendo refutar aqui uma coisa que eu ouço falar muito da Bíblia, da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos protegê-la e defendê-la. Então, para você que acha que Deus não existe, pelo simples fato da Bíblia, da palavra de Deus ter sido escrita por homens, nós iremos agora mostrar a vocês e aos nossos irmãos que a Bíblia ela foi sim criada por homens, mas vamos deixar a palavra de Deus responder? Vamos lá. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Então, peraí. 2 Pedro, eu leio o capítulo 2, meu Deus. Capítulo 1, verso 21 diz assim: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Veja, profecia nenhuma foi de vontade humana. Vamos lá. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos. Então agora nós estamos compreendendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por homens santos, homens que falaram inspirados pelo seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus ajudou essas pessoas, inspiraram essas pessoas a escreverem a palavra de Deus, a escreverem a Bíblia Sagrada. Vamos agora para o 7º. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? E agora, você sabe quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Será que só o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, ou somente o Novo Testamento? Ou um terço, um quarto, um quinto da Bíblia foi inspirado por Deus? Foi inspirado por Deus isso? Vamos descobrir essa resposta lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, perdão. Capítulo 3, verso 16. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, meus queridos, nós estamos vendo aqui diretamente da palavra de Deus que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Não tem uma passagem na Bíblia que não tenha sido inspirada por Deus, que tenha sido escrita, que Deus não tenha tenha inspirado a pessoa a escrever. Então toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele. Então, mais uma dúvida retirada. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários aí, que se eu não souber, pois eu sou novo, tenho 1 ano de igreja só, mas graças a Deus Ele está me ajudando e eu também estou me esforçando o máximo para ter esse conhecimento, né? O Espírito Santo ele está me ajudando muito, mesmo eu trabalhando, eu tiro o meu tempo ali para poder estudar a palavra dele, para poder não ser negligente, né, em relação a isso. E nós devemos ter o desejo e a vontade de ler a palavra de Deus, certo? 8ª pergunta: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? E agora? Qual foi a parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Essa resposta nós vamos encontrar aqui em Êxodo 31. Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. E diz assim:
E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos, escritos pelos dedos de Deus. Queridos, nós estamos percebendo aqui que os 10 mandamentos de Deus não foram escritos por mãos humanas, não foram escritas por homem algum, mas o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos e os entregou para que nós pudéssemos obedecer e viver em comunhão com o nosso Salvador. Então, a única parte da Bíblia que não foi escrita por mãos humanas foram os 10 mandamentos. Amém? Penúltima pergunta, diz assim: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? E agora? Será que existe alguém no mundo que está autorizado a modificar a Bíblia, mudar alguma palavra, mudar algum mandamento, principalmente algum mandamento, né? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens. Existem pessoas aí que, pelo fato da Bíblia ter sido escrita por homens, eles se acham no direito de modificar o que eles quiserem. Mas e os 10 mandamentos que foi escrito pelo próprio Deus? Nós vamos saber agora. Vamos lá para o livro de Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias, Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Malaquias 3. Deixa eu ver aqui. Malaquias 3, verso 6. Verso 6 diz assim: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. 3, Malaquias 3:6. Isso mesmo. Oh, meu Deus. É isso mesmo. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então, queridos, ninguém na Bíblia está autorizado a mudar nada. Por quê? Porque o próprio Deus não muda. Como é que o próprio Deus não muda e nós iremos mudar o que ele falou? Como é que nós teremos a capacidade, a autoridade de mudar uma coisa que Deus mesmo inspirou falarem? Inspirou criarem, escreverem? Vamos ver outro texto? Para não ficarmos só no Antigo Testamento, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Diz assim: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Queridos, que forte. Então lá em Malaquias nós vemos que Deus ele não muda. E se Deus não muda, então o ser humano também não pode mudá-lo. Não pode mudar nada do que Deus fez. E aqui em Apocalipse, Deus fala que aquele que acrescentar alguma coisa a este livro, Deus também acrescentará todos os flagelos, todas as... Eu espero que eu esteja correto, todas as maldições, castigos que estão descritos nessa Bíblia, Deus acrescentará na vida dessa pessoa que fizer isso. E se alguém retirar alguma coisa que está escrito aqui também, Deus relata com muita clareza. Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Queridos, não podemos retirar, não podemos modificar, não podemos acrescentar nada da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a Bíblia é um livro sagrado. Deus, o próprio Deus inspirou seres humanos a criarem, criou ele mesmo os mandamentos e adicionou também na palavra dele, na Bíblia. E como nós, pecadores, temos a capacidade de querer modificar a palavra de Deus. Estamos muito errados se temos o pensamento que podemos fazer isso. Ok? Então agora nós já estamos cientes também que não podemos modificar a palavra de Deus. Amém? Última pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos?
E agora? Como é que nós somos chamados? Vamos lá para João 13:17. Olha que João foi bastante usado aqui. Amém. João 13:17. João 13:17 diz assim: portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e praticardes, abençoados serei. Oh glória, aleluia. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Pessoas abençoadas, né? Que nem diz aqui João, nós seremos abençoados, seremos seres abençoados. Para não ficar somente nisso, vamos agora lá para Tiago 1. Tiago, o livro antes de Apocalipse, o penúltimo livro da... Penúltimo não, perdão. Penúltimo é Judas. Oh meu Deus. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, que fica lá depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Que diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Abençoados, certo? Correto? E que nós não possamos apenas ser ouvintes, mas que a gente venha praticar tudo que a gente estuda, tudo que nós ouve da palavra de Deus. Mas o ouvir tem que ser provado. Se você ouvir, eu ouvi isso e aquilo outro de Deus, vamos para a Bíblia, vamos ver se está correto, se o que eu ouvi está certo, se é bíblico. Entenderam? Então, meus irmãos, este foi o estudo de hoje, né? Esse foi o estudo de hoje. E nós iremos voltar amanhã com fé em nosso Deus, com saúde, né? Para poder continuarmos esse maravilhoso estudo. Ok? Jesus abençoe a todos vocês. Eu irei finalizar aqui com uma pequena oração. Mas antes eu gostaria de falar a vocês o tema do próximo estudo. O estudo de amanhã nós iremos falar sobre a beleza da criação divina. Vamos falar sobre tudo que Deus criou, né? Vamos falar sobre o universo, sobre as águas, sobre o sol, sobre os dias. Tá ok? Meus irmãos, vamos orar para encerrar este pequeno estudo. E foi maravilhoso, eu adorei estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus. É sempre maravilhoso estar com vocês, meus irmãos, aqui estudando a palavra de Deus. E eu me sinto muito honrado e eu fico muito grato, muito gratificante, sabe? Saber que vocês estão aí do outro lado, estão prestando atenção em tudo que está sendo dito, né? Então, meus irmãos, muito obrigado mesmo. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, Criador do céu e da terra, Pai, muito obrigado, Senhor. Eu estou muito feliz por todas essas pessoas que estão assistindo os meus vídeos, que estão aprendendo mais da Tua palavra, que estão cada dia mais, meu Deus, se firmando nos Teus caminhos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito que está sempre nos ajudando, sempre nos incomodando em relação aos Teus deveres, a fazer as Tuas obras. Muito obrigado, meu Deus. Derrama cada dia mais esse Seu Santo Espírito sobre nós. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados por ato, pensamento e palavras. Senhor, permanece conosco hoje e sempre. Abençoa a vida de cada um desses meus irmãos que estão nos assistindo neste momento. Fica com cada um deles. Acampa os Teus anjos, meu Deus, ao redor de cada um deles. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, Jesus abençoe, fiquem todos com Deus e até amanhã, até o próximo estudo, né? Tchau.